Bom dia a todos os colegas parlamentares, cumprimento também todos e todas que acompanham a sessão. E vou aproveitar esses minutos que tenho ainda no grande expediente, senhor presidente, para também aqui me solidarizar. Nós acompanhamos, e hoje aqui na casa outros colegas já se pronunciaram, sobre o assassinato daquela criança, vou preservar o nome, a criança que foi assassinada. Hoje aqui já dedicamos a sessão, intitulamos a sessão com o nome dela. Os colegas se solidarizaram também com a família e com, enfim, com todos aqueles que estão consternados com o acontecido. Um assassinato que se a gente vai analisar, cometido de uma forma banal, porque o próprio assassino diz que atirou sem intenção de atingir ninguém, ou seja, atirou por atirar, como se fosse brincadeira. Depois não teve nem, segundo relatos que estão aí colocados, sequer teve um confronto direto entre os motoristas dos carros, apenas uma ultrapassagem, e aí você se sente no direito de lançar mão de uma arma e atirar. Eu quero aqui me solidarizar, mas quero mais do que isso. Eu quero relacionar esse fato para fazer duas reflexões que considero importantes. A primeira delas é refletir sobre um período que nós tivemos aí, que facilitou demais, vereador Elber, flexibilizou demais o acesso a armas. Esse período permitiu que as pessoas, muitas vezes sem preparo, muitas vezes sem condição, tivessem acesso a armas e a munições. Mais do que isso, nós sabemos que uma parte das armas que são obtidas de forma legal terminam indo parar na mão de criminosos. Por exemplo, este assassino que matou a criança que nós estamos aqui anunciando, ele não tinha porte legal de armas. Ele tinha arma, mas não tinha o porte. O que mostra que, de fato, há essa flexibilização que houve durante o período para o acesso a armas, facilitou a circulação dessas armas, porque sequer tinha a legalidade de portá-las. E isso nós temos que denunciar. Para vocês terem ideia, entre 2018 e 2022, período, vou repetir, entre 2018 e 2022, período em que houve a flexibilização do acesso às armas e a munições, nós temos os seguintes dados. Em 2018, nós tínhamos 117 mil registros de armas. Em 2022, sabe para quanto cresceu esse número de registros? Para 783 mil. Um crescimento absurdo de acesso à posse de armas. E isso, evidentemente, facilita esse tipo de coisa. Agora, é bom dizer que o STF acaba de validar 2 decretos assinados no início do ano 2023, que limitou esse acesso, essa flexibilização a armas e a munições. Decretos presidenciais que estavam sendo contestados, limitando esse acesso, e que o STF está validando, dizendo que é legal, é constitucional, né, a publicação desses decretos, e eu quero aqui comemorar essas restrições. Uma sociedade que se arma cada vez mais não é uma sociedade segura. A segurança, as pesquisas mostram, não está diretamente associada à posse de armas. Pelo contrário, o que se vê é que quanto mais armas circulam na sociedade, mais fatos como esse que nós estamos aqui lamentando terminam acontecendo. Então, vamos tomar cuidado para a gente não lamentar as consequências sem analisar as causas. Porque às vezes a gente bate palma para as causas e depois vem aqui lamentar as consequências. Então teve muita gente que aplaudiu, bateu palma para a flexibilização que foi feita para o acesso às armas. E agora vem lamentar a consequência dessa flexibilização. É preciso analisar os discursos e é preciso analisar exatamente causas e consequências de medidas, inclusive governamentais, tomadas na nossa sociedade. Essa é a primeira relação que eu queria fazer. A segunda diz respeito ao seguinte: nós estamos pranteando a morte de uma criança, vereador Elber, vereadora Selma, e temos que prantear. Cada criança que morre é uma vida que é tolhida precocemente. Temos que prantear.
Mas eu queria também aqui trazer alguns dados para que nós percebamos que existe uma guerra contra crianças em andamento. Uma guerra contra crianças. Morre uma, a gente chora. Mas é preciso denunciar. Há em curso uma guerra contra crianças. Os dados da Unicef denunciam que mais de 50 mil crianças podem ter sido mortas ou feridas desde o início da guerra na faixa de Gaza. Sim, eu estou aproveitando esse momento para denunciar o assassinato, o genocídio, o extermínio de vida de crianças na faixa de Gaza. E aproveitar, evidentemente, para fazer coro a tantos outros que pedem o cessar dessa guerra brutal, desse genocídio brutal. Nós hoje aqui em Aracaju, nós hoje aqui em Sergipe, pranteamos a morte de uma criança. A Unicef está dizendo que mais de 50 mil crianças podem ter sido mortas ou mutiladas nessa guerra contra crianças lá na faixa de Gaza. O relatório recente da ONU aponta que 72% das crianças mortas e mutiladas no mundo foram alvo de Israel. Temos que dizer isto. É claro que não são só essas crianças que nós temos que lamentar, mas nesse momento em que o mundo está sob a iminência de uma guerra mais grave, é preciso denunciar aquele cenário destrutivo, aquele cenário de genocídio, aquele cenário de guerra contra crianças, para que nós possamos também ter posição favorável ao fim da guerra, exigir que acabe o genocídio lá na faixa de Gaza, que acabe o morticínio contra crianças na faixa de Gaza, porque lamentar a morte de cada criança é dever de todos nós. Imagine quando a gente precisa lamentar um genocídio, uma guerra que está sendo intitulada de guerra contra crianças. Nós precisamos fazer essa denúncia e hoje, presidente, eu queria vir aqui à tribuna da casa para fazer isso. Não apenas manifestar minha solidariedade aos pais da criança que foi assassinada, mas denunciar que isso tem relação com flexibilização no uso de armas para que irresponsáveis tenham acesso, criminosos tenham acesso a essas armas, e também denunciar que há, neste momento, uma parte do mundo em que as bombas, as armas estão direcionadas e estão matando uma boa parte das crianças lá na faixa de Gaza. Era isso, presidente. Eu agradeço a Vossa Excelência e aos colegas e vamos continuar a sessão.